Olá pessoal, bom dia, tudo bom? Hoje é dia de sorteio, né, da Copa do Brasil. Vamos acompanhar a partir das 11 horas. Depois a gente dá nossas impressões e eu vou ver se eu acerto o meu palpite. Que o meu palpite é que o Vitória vai pagar o Atlético Mineiro. Vamos ver esse sorteio. Bom, mas esse vídeo aqui não é sobre isso, mas sobre o resultado de ontem do jogo do Bahia. O Bahia começou jogando bem contra o Curitiba, fez um primeiro tempo ótimo, ganhando de 1-0, podia ter ampliado o placar. E no segundo tempo, similar ao que aconteceu lá com o Remo, após a contusão do goleiro no final do primeiro tempo, né? O time parece que se desconcentra, o time parece que dá um apagão e sente a saída do goleiro. E aí acaba depois perdendo por 3-2. Para mim, é uma atuação irregular do arqueiro, do João Paulo, que entrou no lugar do Léo Vieira. E eu não sei se isso desestabilizou o time do Bahia e o time cai vertiginosamente de produção. Estava bem, podia ter feito 2-3-0. E aí, depois da saída do goleiro e da entrada do João Paulo, o time acaba tomando 3 gols, que eu acho que são gols de um fraco time do Curitiba que poderiam ser evitados. O Curitiba já tinha um tempo que não ganhava lá em Curitiba, lá no Couto Pereira, e acabou ganhando o jogo de ontem contra o Bahia. O Curitiba acabou indo, se eu não me engano, para 26 pontos, o Bahia ficou estacionado nos 23. O Curitiba assumiu a sexta posição e o Bahia caiu para oitavo ou nono, bem próximo do Vitória. Vocês podem dizer, bom, mas você torce por Vitória e está aqui comentando, falando do jogo do Bahia. Deixa eu explicar uma coisa. Eu não sou contra o Bahia, nunca fui. Para mim, os dois times eles têm que andar juntos. E por ironia do destino, agora os dois estão ali colados, né? O Bahia com 23, o Vitória com 22. Mas eu sempre desejei e meu pensamento é que os dois times sempre andem juntos, mais à frente, em cima da tabela e não abaixo. Eu acho que o futebol baiano, para ele ser forte, os dois times têm que estar fortes. Eu não sou aquele torcedor do Vitória que torce para o Bahia se dar mal. Claro que no Bavi, num jogo, ou no Campeonato Brasileiro, ou na Copa do Brasil, o Campeonato Baiano, ou o Campeonato Regional, que é a Copa do Nordeste, claro que eu vou torcer para o Vitória. Mas o Bahia contra qualquer outro time, eu vou torcer para o Bahia se dar bem, para o Bahia subir. Assim como o Vitória também, a gente tem que torcer para os times do Nordeste, e aí eu falo particularmente do meu estado, da Bahia, os dois times se darem bem e estar sempre à frente da tabela, seja qual competição for. Eu não sou aquele torcedor que eu vou torcer contra o Bahia. Eu posso torcer contra o Bahia se o resultado favorecer ao Vitória. Se o resultado for bom para o Vitória, aí sim. Mas torcer de forma indiscriminada só porque é Bahia e eu quero que o Bahia perca, não. A gente tem que torcer para os times do nosso estado e da nossa região. Ou você acha que os torcedores lá do sul, sudeste, eles estão preocupados em que o Bahia ou Vitória não se dê mal ou se dê bem em algum campeonato? Claro que se for bom para eles, eles vão querer isso. Mas se não for bom, não tem interesse. Eles não vão querer que isso aconteça. Então a gente precisa ter essa consciência da gente torcer para o nosso time e para a nossa região. Então ontem o Bahia perdeu, não gostei, fiquei triste, gostaria que o Bahia ganhasse, assim como o Vitória nos jogos que ele vai ter pela frente. Eu quero que ele ganhe, tá ok? Então eu queria fazer esse comentário. O Bahia ele tem um plantel. Muita gente está dizendo que o Bahia não tem jogadores competentes e que precisa contratar 5, 6 jogadores. Claro, eu acredito que o Bahia tem que contratar mais jogadores. Sempre é necessário. Bahia, Vitória, qualquer time, até mesmo o Flamengo, que é considerado o melhor plantel do Brasil, e o próprio Palmeiras estão querendo contratar, estão a briga aí para contratar o Danilo, o Flamengo também para contratar outros jogadores. Então, claro que o Bahia tem que contratar. Mas esse mesmo time, há umas 10 rodadas atrás, ele estava lá na frente, ele estava na quarto, quinto lugar, disputando com os outros times, com os outros times lá na ponta da tabela e com os mesmos jogadores que tem hoje.
e o mesmo técnico que tem hoje. Então, por que agora precisa contratar indiscriminadamente que o time não presta e antes não precisava? Para mim, algum problema interno, algum problema que o Bahia precisa resolver internamente. Não acho que a saída de Rogério Ceni seja o principal fator hoje para acontecer. Eu vejo muitos torcedores do Bahia, né, muitos influencers pedindo: sai Rogério, já deu, seu trabalho chegou no teto. Não, não acho isso. Eu acho que o Rogério ainda tem muito para dar para o Bahia, fazendo esses ajustes que precisam ser feitos, e futebol tem essas nuances, né? Você pode ter o time com os melhores jogadores, pode ter um bom técnico e o trabalho não dá certo. Mas o trabalho estava dando certo. O Bahia estava bem, com esse mesmo elenco e com esse mesmo treinador. Então, o que é que pode estar acontecendo? Qual é o reforço que eu acho que o Bahia precisaria no primeiro momento? Um goleiro. O Bahia, desde que o Grupo City assumiu, ele não tem um goleiro de destaque. Ele acabou contratando há um tempo atrás o Ronaldo, né? Depois da saída do goleiro anterior, que foi para a Turquia. Ele contratou o Ronaldo, que é da base do Vitória. O Ronaldo começou meio claudicante e tudo, mas depois melhorou e deu segurança à meta do Bahia. Com a contusão de Ronaldo entrou o João Paulo. O João Paulo não foi bem, mesmo porque está fora de forma, mas era um jogador de destaque no Santos, mas não está bem, isso é fato. Aí contratou o Léo Vieira, que era da Chapecoense. O Léo Vieira começou bem, deu uma segurança ao Bahia. Não vou dizer que é o melhor goleiro, e realmente não é. O Bahia podia ter contratado, pelo recurso que tem do City, um goleiro com maior experiência e com maior qualidade, mas estava dando conta ali do recado. E aí ontem repete a mesma história que aconteceu com o Remo. O Léo Vieira se contunde, volta um João Paulo para o gol, ele está inseguro no gol, acaba tomando um gol que eu acho que era defensável, e depois, num outro lance, no lance do segundo gol, a finalização ele não foi culpa do João Paulo, mas no lance anterior, uma bola veio no alto e ele socou a bola para, em vez de socar para o escanteio, uma bola que talvez ele podia até segurar, ele botou para a lateral, o jogador pegou, cruzou na área e acabou acontecendo o segundo gol do Curitiba. Isso acabou trazendo uma insegurança para o time e o Bahia acabou perdendo. Então, goleiro, acho que é uma posição crucial que o Bahia precisa ter. Mas não é essa terra arrasada, como todos estão falando, e eu acho que Rogério Ceni pode sim recuperar. Talvez o desgaste, recuperar o time, né? E aí o time voltar a subir na tabela. Talvez o desgaste que já tenha acontecido entre ele e a torcida torne isso um pouco difícil, mas acredito ainda que o Bahia tem um bom time, o Bahia tem uma boa estrutura, o Bahia tem um bom treinador e ainda vai se recuperar nesse campeonato brasileiro. E que ande junto os dois, Bahia e Vitória. O Vitória, apesar de estar, eu acho que hoje ele está na 12ª posição, não é uma posição confortável, ele está acho que a 5 pontos do G4, mas ele está apenas também 4 pontos da zona de rebaixamento. Então, Vitória perdendo do Santos e os times que estão atrás ganhando, o Vitória volta a ficar 1 ponto ou 2 no máximo da zona do rebaixamento. Não é uma situação confortável. Ah, o Vitória tem um jogo a menos, ele vai pegar ainda o Botafogo, faltam essas 2 rodadas para fechar, né? Santos e Botafogo. Mas os 2 jogos são fora. E o Vitória, nesse campeonato, não ganhou ainda nenhuma partida fora de casa. De todos os jogos fora de casa, ele só ganhou 3 pontos. Então o Vitória não está confortável. Ele está apresentando um futebol melhor do que o do Bahia atualmente, mas o elenco a gente sabe que não tem a qualidade que o Bahia tem. Então são nuances, são pontos que em um time ele tem qualidade, o outro não tem, como em outros pontos o time do Bahia tem algumas qualidades que o Vitória não tem. Então não é uma situação confortável para nenhum dos dois. Mas vamos torcer que os dois times, o Bahia se recupere, o Vitória continue fazendo uma boa performance, que ganhe a primeira fora de casa, especialmente agora contra o Santos, na Vila Belmiro, no próximo jogo, e que continue ganhando em casa. E que os dois times façam uma ótima campanha, que é o que eu acredito, e apresentem um resultado melhor ainda do que está apresentando hoje, especialmente o Vitória, e que o Bahia se recupere. Tá ok? Então vamos lá, até a próxima e vamos ver as próximas rodadas, o que vai acontecer. Um abraço.